Fala pessoal, tudo bem? Então agora a gente vai dar sequência no nosso projeto, da nossa classe conta corrente, né? Temos aqui alguns membros privados para limitar o acesso direto às variáveis e os getters e setters que são os membros públicos, né? Legal, o que a gente pode fazer agora? Existem variáveis que são referentes aos objetos que a gente está utilizando, né? Então, titular, número e saldo são variáveis que vão pertencer aqui à nossa conta, que é o objeto que a gente criou, né? Só que também existem variáveis que pertencem à classe, né? Então a gente vai criar uma variável, por exemplo, que é específica da conta corrente, que ela é visível, né? Sem ter que instanciar um objeto necessariamente. Como que a gente pode fazer isso, né? Vou criar aqui uma nova variável chamada número de contas. A gente está usando esse atributo chamado static, né? O que é uma variável estática? É uma variável que pertence à classe. Que a gente vai usar essa variável para conseguir contar o número de contas da agência, né, que a gente está usando aqui no nosso projeto. Legal, tem aqui o número de contas. Toda vez que eu criar uma conta, eu vou incrementar essa variável em mais um, né? Vou fazer um contador aqui usando essa variável. E para consultar, né? Da mesma forma que eu tenho um atributo estático para consultar, eu vou precisar criar um método público, né? E também ele precisa ser estático. Então eu protegi a minha variável número de contas e aí eu preciso acessar por meio de um método público que eu vou criar aqui embaixo, public static, vai me retornar um número, get número contas. Ele vai me retornar aqui a variável estática número contas. Vamos testar isso, vamos visualizar como funciona isso na prática. Então aqui no app, eu vou criar mais uma conta, né? Colocar aqui uma nova conta, conta corrente 2, conta 2, vai receber aqui consultor aí da conta corrente 2, né? Melhor, o consultor da classe conta corrente, vai ser a conta aqui da Ana, o número da conta vai ser 2. Então eu já construí a conta. Se eu quiser mostrar aqui os dados do titular, vou colocar aqui system out println, conta 2, ponto get titular, né? Então eu criei dois objetos, conta 1 e conta 2. A conta 1 já existia. E aí eu consigo ter informações diferentes, né? A conta 2 eu vou fazer um outro depósito, né? Vou depositar aqui o valor de R$ 200. Legal. Se eu imprimir aqui os dados da conta, vamos imprimir aqui também. System out println, conta 2, ponto get saldo. Isso é o que a gente fez na aula passada. A gente criou dois objetos, né? Na verdade, criou um só. Vou executar aqui o código para vocês verem. O Enzo aí tem R$ 100 e a Ana tem R$ 200, né? Porque eu tinha imprimido o número da conta também, né? Vou tirar o número para ficar menos texto. E como é que eu faço a contagem de contas criadas, né? A gente aqui visualizando, a gente sabe que tem dois objetos, né? Mas no mundo real a gente criaria dezenas ou milhares de objetos. Essa contagem fica mais difícil, né? Para fazer isso, ó, vou colocar aqui um título, né? Contagem de contas criadas. E vou usar a própria classe, ó, conta corrente, ponto, me dá o número das contas, get número contas. Então veja, eu não precisei criar um novo objeto para acessar o número de contas. Eu acessei diretamente um método da própria classe. É um método estático que a gente chama. E vou imprimir aqui o resultado do que ele me trouxer, né? Vamos imprimir aqui, vamos executar aqui o código para visualizar. Ah, tem um ponto e vírgula a mais, vamos tirar. Está executando a contagem de contas criadas, número 2. Se eu criar mais outra conta, vou criar mais outra conta. Conta corrente, conta 3,
New conta. Aqui vai ser a Luísa. O número da conta vai ser 3. Vou colocar um número diferente, 33, só para mostrar que uma coisa é o número da conta, outra coisa é o contador de números de conta, né? A gente criou aqui com a variável estática. Então, criei aqui a conta 3, ele contou já 3 objetos criados. Como que ele fez isso? Usando aqui o método estático, que é o método da própria classe, e usando aqui um atributo estático que pertence à classe e não aos objetos da classe, né? Diferente das variáveis titular, número e saldo. Agora a gente vai fazer um processo diferente para fazer a transferência de dados de uma conta para outra, né? Eu quero fazer a transferência de valores. Então, a gente criou aqui 3 contas. Vou deixar só 2 para simplificar aqui o nosso projeto, né? E aí eu vou criar aqui uma nova classe chamada Transfer Service. Transfer Service.java. Essa classe vai ser responsável por fazer essa gestão de transferência de contas, tá? Um método estático, né? Public static boolean, né? Ele vai me retornar um booleano depois que ele executar. Esse método é um método da própria classe transfer service, então não vou precisar instanciar o objeto dessa classe e vou chamar aqui o método de transferir. O que ele recebe como parâmetro? Uma conta de origem, né? Um objeto de conta de origem e uma conta de destino. E aí eu vou colocar o valor que vai ser transferido. Legal. Primeira coisa, eu preciso fazer a validação, né? Se existe, né? Na minha conta de origem. Se foi possível fazer o saque, a gente lembra que o método sacar, o que ele retorna? Vamos ver aqui de novo para a gente lembrar. O método sacar ele retorna um valor booleano e existe valor, né, disponível para saque, né? Se eu quero sacar R$50, ele vai falar que sim, né, que eu depositei R$100 para a conta de origem e vai retornar um true para que eu possa fazer essa transferência. Então, se houver aí valores na conta de destino, se tiver o limite, né, para fazer a transferência, eu vou usar esse valor e transferir para a minha conta de destino, né? Depositar o valor. Vou dar uma mensagem bonitinha aqui para o usuário. Transferência de tantos valores, né? Passo. Vou concatenar aqui com o valor. Realizada. Sucesso. Então, se o cliente não tiver saldo, né? Vamos fazer aqui um else. System out. Conta de origem sem saldo. Né? Ou posso pegar até dados do próprio cliente. Vamos melhorar esse código aqui, né? Origem, eu posso pegar o dado do titular. Origem.get titular. Vou concatenar aqui com texto para transferir. Legal, o que ele está reclamando aqui? Eu preciso retornar um valor, né? Um valor booleano. Então, eu vou retornar aqui um valor true, se ele conseguir. Se não, eu vou retornar false. Vamos testar como é que funciona isso. Vamos entender como que a gente faz a transferência. Então, eu vou voltar aqui para a minha aplicação. Eu tenho a conta 1 com R$100 e a conta 2 com R$200. Agora eu vou transferir da conta 1 para a conta 2 R$50. Então, vou usar a minha classe Transfer Service. Transfer Service, vou usar um método estático chamado transferir. Vou passar da conta 1 para a conta 2, né? Esses dois objetos aqui, eu passo eles como parâmetro. Vou passar o valor de R$50. Vamos ver se ele vai aceitar. Transferência realizada com sucesso, né? Vou até melhorar. Aqui tem um espacinho, vou melhorar aqui o Transfer Service. Vamos colocar um espaço a mais.
Vou voltar aqui no app.java e mostrar o saldo aí da conta 1 para vocês observarem que realmente ele decrementou o saldo da conta 1. Saldo da 1. Get saldo. Estou usando aqui o método assessor para consultar o saldo após a transferência. Então, a conta 1 ela passou de R$100 inicial, que era do Enzo, para R$50. E se eu tentar fazer uma nova transferência, né? Vamos tentar aqui, ó, usar o Transfer Service. Vou tentar transferir de novo da conta 1 para a conta 2 o valor de R$60. Né? Vamos ver aí se ele vai permitir ou não. Enzo está sem saldo suficiente para transferir. Né? Saldo inválido. Então, a gente usou uma classe adicional chamada Transfer Service, que ela tem um método estático. Isso é bem comum na orientação a objetos, né? A gente criar um método em classes utilitárias sem ter que precisar criar um objeto necessariamente. Tá? E aí a gente utilizou isso para fazer a comunicação entre os objetos. Né? Então, eu fiz a comunicação entre a conta 1 e a conta 2 por meio aí de chamadas de método. Né? Dentro aí da Transfer Service, eu chamo o método da conta de destino e a conta de origem, fazendo essa comunicação, trocando mensagens entre os próprios objetos. Então, nós mostramos aí para vocês as diferenças das variáveis das instâncias, né, que são as variáveis que são comuns para todos os objetos que eu criar, e as variáveis da classe, que são as variáveis que a gente define com essa palavrinha-chave estática. Né? Tanto variáveis quanto métodos. Né? Então, se eu tenho uma variável estática, eu preciso definir um método estático para consultar ou alterar aquele método. Eu posso definir variáveis que eu vou acessar a qualquer momento, sem precisar criar um objeto, usando essa palavra-chave static, e consultar por meio de métodos públicos também estáticos, e alterar. Se eu definisse aqui um outro método para alterar, eu também deveria colocá-lo como estático. E por último, a gente fez aqui uma classe auxiliar, que usa aqui um método estático só para fazer a transferência controlada entre contas correntes. Então, se você gostou desse vídeo, aproveita para se inscrever no canal e acompanhar os demais vídeos aí da playlist. Valeu, pessoal, obrigado e até a próxima.